Oi pessoal, tudo bem? Vamos realmente iniciar mais uma aula hoje, falando sobre iluminação de interiores, certo? Vamos estar falando sobre a questão não só de interiores, mas também a iluminação no modo geral. Como é que é feito esses cálculos, a importância deles, enfim. Acredito que a aula de hoje ela vai ter realmente uma boa aceitação. Acho que muita gente tem curiosidade de saber qual é a iluminação correta, como é que eu faço para iluminar o meu quarto, a minha sala, enfim. E geralmente as pessoas, elas, quando não se atentam para fazer um bom cálculo, né, de iluminação, ele acaba simplesmente colocando uma lâmpada de 20, 25 watts, bota uma lâmpada de 30 que fica bom. Não, acho que vocês já viram muito isso. O profissional vai fazendo a instalação, aí o dono da casa diz assim: não, só uma lâmpada tá bom, e por aí vai. Mas nós vamos realmente aprender adequadamente como fazer esses cálculos de iluminação, tá bom? Hoje vai se envolver um pouco mais de cálculo. É rápido, é simples os cálculos, não é tão difícil. É muito prático e vai servir muito para o dia a dia de vocês. Até vocês fazerem uma revisãozinha, ver como é que está também a iluminação dos cômodos da casa de cada um de vocês. Então vamos ler um pouco. Uma boa iluminação é muito mais do que fornecer uma fonte luminosa. Realmente é essencial qualquer tipo de tarefa para que seja realizado no conforto, tem que ter realmente uma boa iluminação. E a NBR 5410, ela orienta, né, como fazer esses cálculos de forma correta. Então no item 9, 9.5.2.1, fala justamente sobre iluminação. Isso na NBR 5410. Pronto. Então, pessoal, para vocês terem ideia de uma boa iluminação, vou mostrar para vocês aqui é, o que seria um mau dimensionamento de iluminação. Vamos ver? Vamos pedir aqui para o meu amigo Natanael desligar, certo? Alguma iluminação. Vocês já perceberam como é que ficou aí realmente, apesar de, apesar de estar iluminado o ambiente, mas vocês perceberam que não é adequado para esse tipo de trabalho. Então, você dimensionar ou calcular bem esse ponto de iluminação é crucial. Claro que a NBR 5410 ela te dá uma margem, por assim dizer, uma base, certo? Como se faz esses cálculos. Porém, realmente cada ambiente tem o seu Lumix específico. E aí cabe você recorrer à NBR 5413 para que você possa ter aí uma questão, né, de uma iluminação adequada. Mas não é feito só realmente com papel e caneta. Você precisa de um aparelho chamado luxímetro, para você ver se a sua iluminação para aquele ambiente está adequada. Seja um pouco mais avançado, um pouco mais tecnológico, mas eu acredito que vocês vão chegar lá. O luxímetro não é tão caro e para ambientes de iluminações específicas, realmente vocês vão precisar, certo? Então, se vocês for olhar na NBS 413, vai ter lá realmente os pontos de iluminação, o mínimo, o normal e o máximo. São 3 pontos de iluminação que dá. E aí vocês realmente só tem como ver com o luxímetro. Então, gente, realmente ó, o item 10, ou desculpa, a NBR 5413, ele te dá essa margem de iluminação. Mas só que existem também outros fatores, certo? Sem querer realmente complicar ou enrolar a mente de vocês, mas a cor que eu pinto as paredes, o tipo de luminária que eu escolho, os móveis, tudo isso vai influenciar realmente na iluminação. Se eu pinto minhas paredes de cores escuras, então vai exigir uma potência maior de iluminação. Então, a NBR 5410, que nós estamos estudando agora, a gente não vai tratar sobre esses detalhes adicionais, que são muitos variáveis, muitos mesmo. A questão da altura do teto e por aí vai. A norma vai te dar uma base, certo? Vamos dizer assim, uma estrutura de como fazer esses cálculos, certo? Mas fica fixo que essa norma ela é feita com base de um teto com altura máxima de 3 metros de altura, paredes claras, tá bom? Então seria realmente o item básico para uma iluminação. E aí ela considera o seguinte, certo? Ela considera todos esses cálculos, gente, de iluminação, que é a NBR 5410 no item 9,
ponto 5, ponto 2.1 fala é sobre, basicamente, ele vai te dar um cálculo, mas todos esses cálculos de iluminação não coincidem com a nossa realidade, porque ele traz sobre potência de lâmpadas incandescentes, tá bom? Então, tudo que a gente for fazer aqui de cálculo é com base nas lâmpadas incandescentes. Mas, professor, a gente já está na lâmpada de LED, acho que já está quase inventando um tipo de lâmpada. E nós já estamos ainda calculando a lâmpada incandescente. Gente, é a nossa base, certo? A nossa base para cálculo é essa. Depois a gente faz as conversões, ok? Então, tudo a gente vai aprender isso hoje. Então, diz o seguinte, que toda a nossa iluminação ela tem um cálculo previsto, certo? E esse cálculo diz o seguinte, agora estou no item A, do 9.5.2.1.2, que diz o seguinte, que toda a nossa instalação, todo o nosso cômodo, se ele pegar um espaço igual ou inferior a 6 metros quadrados, eu não preciso nem calcular. Eu calculo lá uma potência de 100 volt-ampere de iluminação. Ou seja, foi menos que isso, 100 volt-ampere. Por exemplo, eu vou instalar aqui um hall pequenininho, um banheiro, uma área de serviço. Se você ver que já esses cálculos já deu menos de 6 metros quadrados, seria o que? Seria 3 por 2, por aí vai. Deu menos de 6 metros quadrados, você já não precisa nem fazer fórmulas, nem cálculos para descobrir a iluminação correta. É só você colocar 100 volt-ampere de iluminação. Porém, se o cômodo for um pouco maior, será necessário um pouco mais de cálculo. Gente, é o seguinte, quando os cômodos são pequenininhos, seria até fácil fazer esses cálculos. Porém, existem cômodos maiores, como vocês já sabem, e aí realmente eu preciso fazer alguns cálculos para dimensionar corretamente essa parte de iluminação. Como é que é feito isso? A norma ela estabelece o seguinte, agora ponto de atenção para que vocês realmente peguem aí de primeira, ele diz o seguinte, que as áreas até 6 metros quadrados são, a cada 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. Passou disso, ou seja, digamos que o que passar disso, aí vai ter uma mudança nos cálculos. Não vai ser a cada 6 metros quadrados 100 volt-ampere, por exemplo. O meu ambiente, ele é 12 metros quadrados. Então, se 6 é 100 volt, então 12 seria 200 volt-ampere. Não é feito assim. Como é que é feito? Os primeiros 6 metros realmente ainda continuam com 100 volt-ampere. Mas o que passar disso, a cada 4 metros completos, a cada 4 metros quadrados, aí eu vou ter que adicionar 60 volt-ampere. Como é que é isso? Digamos que eu fiz um cálculo e o meu compartimento deu 10 metros quadrados, por exemplo. Então, gente, digamos que aqui eu meça 2,5 metros, certo? 2,5 metros. E aqui eu estou medindo 4 metros. Logo, para eu descobrir quantos metros quadrados, é muito simples. É só eu pegar o 4, multiplicar por 2,5. Aqui dá um total de 10 metros quadrados. Ok? Então, cumprindo essa parte aqui, eu percebi que a minha distância, ou a minha área em metros quadrados é 10 metros. E daqui para frente, como é que eu faço? Eu tenho 100 volt-ampere, certo? Para os primeiros 6 metros quadrados. Só que dos meus 10 metros quadrados que eu já tinha, da minha planta, sobrou 4 metros. Como sobrou 4 metros aqui, a norma diz que para cada 4 metros eu vou acrescentar 60 volt-ampere. Então, uma área em que ela pega 10 metros quadrados, eu vou ter uma potência de iluminação de 160 volt-ampere. Ok? Então, resumindo, gente, o que passar de 6 metros quadrados eu vou acrescentar. Mas, professor, e se deu 12 metros quadrados? Gente, se deu 12 metros quadrados, o fracionário dessas medidas ele não entra em conta. Ou seja, eu vou considerar apenas o metro completo.
A cada 4 metros deu 60 watts. Como é que é feito isso? Basicamente é assim. Voltando aqui para cá. Uma corzinha aqui, preto. Então, digamos que eu tenho uma área de 13 metros quadrados. Se ela for 13 metros quadrados, como é que eu vou fazer o cálculo? Simples. Vou pegar os 13 metros, certo? Vou diminuir os primeiros 6 metros, que eu sei que eu já vou usar para a base para o meu primeiro cálculo. Os primeiros 6 metros, eu já sei que é 100 volt-ampere. Certo? Então, de 6 eu tirando... De 3 eu tirando 6, a gente sabe que fica 7. Então, ficou 7 metros quadrados agora. Como é que é feito isso? Então, eu sei que a cada 4 metros corresponde a 60 volt-ampere. Porém, eu só tinha 7 metros, restou ainda 3. Por mais que tenha sobrado 3 metros, aqui eu não vou colocar nada. Vai continuar ainda a minha área com a potência de iluminação de 160 volt-ampere, ou watts, tá bom? Então, recapitulando, o que passou de 4 metros, né, restantes, mas não completou os outros 4 metros, então não preciso me preocupar. Mas e se o meu ambiente, outro exemplo agora, o meu ambiente deu 24 metros quadrados. Agora eu fiz o cálculo e descobri que a minha área deu 24 metros quadrados. Como é que eu faço agora, professor? Simples. Eu vou pegar, ó, vou diminuir primeiro a minha base, certo? 24 menos os primeiros 6 metros, que aqui não muda. Então, 24 menos 6 sobra 18, certo? Então, eu tenho para os primeiros 6, 100 watts. 100 volt-ampere. Ou 100 watts. Porém, agora sobrou 18 metros para eu fazer o cálculo. Como a norma diz que a cada 4 metros eu vou acrescentar 60 watts, então vou pegar esses 18, vou logo dividir eles por 4. Porque a cada 4 vai me dar um total de 60 volt-ampere. Então, 18 dividido para 4 vai dar um valor total de 4, certo? Volta aqui, dá 16, sobra 2, não vai, vírgula, 5. Então, como dá 4 e esse número fracionário, eu não preciso me preocupar, certo? Então, não preciso me preocupar com o que restou. Eu sei que vai dar 4 pontos de 60 watts, ou seja, 4 vezes 60. 4 vezes 60 vai dar um total de... Eu tenho 4 vezes 60, deu 4 inteiros, né, de 60, vai dar igual a 240. Mas, o que? Os primeiros 6 metros, que foi 100 watts. Então, logo, eu vou ter um total de 340 volt-ampere. Ok? Então, agora deixa eu ver aqui. Então, vamos agora para os exemplos. Se vocês pegaram mesmo. Gente, é o seguinte. Eu vou ter aqui alguns exemplos para a gente aprimorar melhor o nosso conhecimento, com base no que a gente já aprendeu. A cada 4 metros, 60 volt-ampere. Então, vamos lá. Primeira proposta. Digamos que eu tenho aí um ambiente que mede, certo? 3 metros de comprimento com 5 de largura. Qual seria a potência de iluminação desse ambiente? Pelos meus cálculos, eu descobri que deu 15 metros. Deu 15 metros, 3 vezes 5, 15. Ok? Então, primeiro eu faço aqui, ó. Para o primeiro 100 metros, 100 volt-ampere. E os restantes, a cada 4 metros, 60 volt-ampere. Então, eu só usei aqui fracionariamente, devagarzinho para vocês entenderem. Os primeiros 15 metros, 100 volt-ampere. Restou 9. Desses 9, eu tirei 4, que foram os primeiros 4 metros inteiros. Então, 60 watts. De 9 eu não tirei 4, sobrou 5, veio para cá.
Então, dos 5, eu consigo tirar mais outro 4 inteiro. Então, tirei outro 4 inteiro, deu mais 60 volt-ampere. Somei tudo, certo? Dá 220 volt-ampere. Então, um ambiente que tem iluminação, olha, desculpa, tem o espaço em metros quadrados de 3 por 5, vai pegar uma potência de iluminação de 220 volt-ampere. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, eu acho que é bem básico, bem simples. Vamos para outros exemplos para ver se fica bem gravado aí na memória de vocês. Um segundo exemplo, aqui eu fiz passo a passo. Se vocês quiserem fazer essa também, não tem nenhum problema. Eu fui subtraindo, certo, os 15 metros. Primeiro eu tirei 6, depois eu tirei 6, ficou 9, depois ficou 5, quando eu tirei mais 4 e por aí vai. Essa é uma forma de se aplicar esse fator de redução de cálculo. Segundo, ó, fiz logo direto, que nem eu fiz no exemplo anterior. Uma sala mede 8 de largura por 14 de comprimento. Qual seria a potência de iluminação? Eu tenho aí 8 vezes 14, que dá 112 metros. Tiro os primeiros 6 metros, 112 menos 6 fica 106. Aí o 106 fica o quê? Eu vou ter que dividir agora, como a cada 4 metros eu sei que vai ser uma potência de iluminação de 60, então eu divido 106 por 4. Vai dar um total de 26. Vai restar 2, mas você sabe que os números restantes não entram em consideração. Então eu vou considerar só os números inteiros. No caso, eu vou ter 26 partes de 4 metros quadrados. Então, é só agora multiplicar. 26 vezes 60 watts. Seria um total de 1560 volt-ampere. Com mais os primeiros 100 volt-ampere. Então, para um ambiente desse, vai ser uma potência de iluminação de 1660 volt-ampere. Ok? Entendido até aí? Então, seria o cálculo base. Porém, gente, a gente sabe que nos nossos cálculos de iluminação, ele é feito com lâmpada incandescente. E as lâmpadas incandescentes nós não utilizamos mais, salvo algumas exceções, porque hoje as lâmpadas incandescentes elas são utilizadas ainda para ambientes, para fins decorativos. Às vezes vocês vão ver realmente lâmpadas incandescentes, mas de baixa potência. E elas são utilizadas mais para decorar, para deixar um ambiente mais rústico e por aí vai. Mas realmente elas não são mais tão solicitadas, certo? Salvo algumas exceções. Mas hoje em dia a gente precisa realmente converter essa potência de iluminação que a gente fez e converter elas para a nossa realidade, que seria lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas de LED. E salvo algumas exceções, né, lâmpadas de vapor de sódio e tudo mais. Então temos aqui uma tabelinha para vocês terem uma ideia como é que é feita essa conversão. A tabelinha já está pronta. E dá aqui uma ideia também na última coluna amarela, vocês estão conseguindo ver. Ela dá aí também uma margem de lúmix próximo que essas lâmpadas oferecem. Então, digamos aqui, gente, uma lâmpada incandescente, ela sendo de 20 watts, por exemplo, se for uma lâmpada compacta fluorescente, ela vai ser substituída pela lâmpada de 6 watts, um consumo bem melhor. Mas se for uma lâmpada de LED, vai ser uma lâmpada de 2 watts, certo? Então, vocês percebem aqui que, basicamente, o consumo de energia ele diminui drasticamente. Ou seja, em vez de eu gastar 20 watts, certo? Para cada 20 watts, estou tendo uma redução de praticamente 90% no fator de economia de energia, atingindo um valor próximo aí de 50 a 80 lúmix, tanto de 20 como de 2 watts. E por aí vai. Por exemplo, nós pegamos uma lâmpada de 100 watts, que seriam os primeiros 6 metros de um cômodo, certo? Então, se eu fosse colocar uma lâmpada compacta, colocaria apenas uma lâmpada de 25 ou uma lâmpada de 12, certo? Isso compete a um lúmix de 900 a 1100 lúmix. Então, geralmente a gente não pode confundir também essa parte de potência com lúmix. Isso aí também são algumas variáveis que tem. Às vezes você pode comprar uma lâmpada de uma potência muito alta e o lúmix não ser tão bom. Então, geralmente quando a gente compra a parte das lâmpadas, também tem que observar a respeito da eficiência dos lúmix que essa lâmpada oferece. Tem que estar descrito também na ficha técnica desta lâmpada.
E aqui a tabelinha vai surgindo, e aí nós vamos ter que fazer só as conversões para a nossa realidade. Se realmente for instalar a lâmpada compacta, fluorescente, é só fazer a conversão de LED e por aí vai. Aí temos aqui também a tubo fluorescente, também ela já está quase extinta, gente. Hoje as lâmpadas fluorescentes com reatores, essas coisas já estão também ficando um pouco mais para trás. Hoje as lâmpadas de LED, elas tubular, a lâmpada de LED também está vindo tubular e a LED está dominando todo esse espaço de iluminação, com certeza. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.